o tema hoje, ele está muito, muito quente, né? Eu já Você pedi para pediu a liberar. gente para a gente lembrar das questões para essa aula. Então vamos lembrar das questões. A questão é a seguinte: eu vou incluir o psicodiagnóstico na psicopatologia 2, porque não faz sentido dar psicodiagnóstico agora, porque vocês ainda não têm uma noção de doença mental, né? Essa noção vocês vão construindo ao longo do curso. Aí eu acho que está mal elaborado ali, falta um quadro de referência para dizer, opa, isso é isso, ou isso não é isso, não é? Agora, só essa questão que eu queria reafirmar, nós fazemos o psicodiagnóstico, e o Guian nos faz até para dar direção do tratamento. O que a gente não gosta muito é do psicodiagnóstico fechado, sim, redondinho, é isso. Não. O Jung era muito sábio em dizer o diagnóstico é o estado de alguém. Alguns estados são permanentes, a gente sabe disso. Não é? Por exemplo, transtorno bipolar é permanente, esquizofrenia é permanente. Mas tem crises esquizofrênicas em que o sujeito entra e sai. É raro, mas tem. Um livro famoso sobre uma crise esquizofrênica total, que o cara descreve com toda a propriedade, é um espírito que se achou, que se encontrou a si mesmo, do Clifford Beer. É um livro maravilhoso, maravilhoso, porque você conhece a esquizofrenia por dentro, né? Então a gente vai deixar isso para depois. Mas vamos às perguntas, as questões que ficaram aí que não fecharam. Você pediu para a gente lembrar, você ia falar sobre o sistema nervoso central como sistema entrópico. E ainda bem, porque sem isso, cara, não dá para entender. Eu vou só ligar a câmera aqui para eu pegar algo aqui. Rapidinho, peraí, como é que... Onde é que fica a câmera? A câmera. Eu só quero saber de uma coisa para as aulas presenciais, mestre. Uma Oi? coisa só. Oi? Eu só tenho um pré-requisito para as aulas presenciais. Qual é? Tem que ter café. Vai ter café. Já tem até geladeira lá, rapaz. Vai ter café, vai ter água, vai ter tudo. Vamos lá. Isso aqui eu tenho. O Alex já frequentou aqui, vocês estão convidados para virem quando quiserem. Aqui tem um jardim de inverno, que é minha delícia aqui do lado, e eu já alimento esses pássaros há 12 anos, eles já são próximos. Eu estou dando aula aqui de dia ou atendendo aqui, os pássaros estão aqui comigo, cantando. Aí o pessoal, mas quem tá, que você cria pássaro? Eu falo, não, eu crio solto, não é? E aí eu peguei a mangueira do jardim, porque seria exatamente a mangueira que o Jung usa como exemplo de sistema entrópico. Vamos imaginar que aqui está no mesmo nível, tá? Vamos imaginar que esteja no mesmo nível. O que é um sistema entrópico, tá? Vocês estão vendo a mangueira, eu vou reduzir para ficar melhor. Então, aqui, vamos imaginar que essa mangueira eu vou colocar assim para ficar melhor, tá vendo? Aqui eles estão no mesmo nível, não é? Aqui, está no mesmo nível aqui, né? Onde está meu dedo, né? Se eu colocar água aqui, a água terá que se distribuir igualmente, com a mesma pressão, a mesma intensidade, a mesma densidade por toda a mangueira. Isso está no livro A Dinâmica do Inconsciente, porque o Jung fazia umas viagens pela física. E nisso aqui, ele acertou em cheio. O sistema nervoso central é um sistema entrópico, e aí isso vai servir de base para a aula de hoje também, onde a energia ela precisa se distribuir equanimemente por todo o sistema. Qualquer desequilíbrio na distribuição de energia do sistema, por mínimo que seja, ele desequilibra o sistema inteiro. E aí, como o sistema nervoso central é o que rege tudo, desequilibra também o sistema fisiológico. Faz Esse sentido? conceito é semelhante ao modelo econômico do aparelho
diagnóstico postulado lá pelo Breuer e o Freud? Mas é um pouco mais elaborado, porque ainda para Freud e Breuer, o aparelho psíquico era uma abstração. Eles tinham a intuição, a abstração. E Jung fez um esforço para trazer um pouco mais para o concreto. Então, ele fala, eu não estou falando de energia psíquica, estou falando de energia. Então, o sistema nervoso central ele tem que estar em perfeito equilíbrio. Qualquer desequilíbrio, ele tenta reequilibrar. Aí isso vai ser a base para ele usar para o conceito dele de doença mental, porque ele vai dizer assim, tanto a doença mental quanto a doença física, a não ser que tenha causas específicas bem determinadas, como acidentes, como vírus, bactérias, fungos, etc., ou genética, fora disso, a doença, na verdade, é uma tentativa desesperada de reequilibrar o sistema. Me lembrou um pouco o conceito lá dos humores, qual é o nome do médico lá? O Hipócrates. Hipócrates. Que ele também tinha esse lance, né, de equilíbrio de humores, a bilis negras, a bilis Na branca. verdade, os gregos tinham esse conceito de energia, é baseado no conceito de justiça grega, né, que tudo tem, vamos lá, se você tem muita excitação, obviamente você terá muita depressão, na mesma proporção. Ok. E é mesmo, o eixo HPA do deprimido ele é mega power excitado. Depois ele deprime. 80% dos casos de depressão do Instituto de Psiquiatria da USP vêm de quadros de ansiedade não tratados, segundo o médico de lá. Exatamente. Então, você tem uma excitação da ansiedade, aquilo consome sua energia e, pelo menos assim que eu interpretei esse dado, né? Mas tá certo. Mais algum conceito que vocês lembrem aí? Ó, você pediu para lembrar sobre essa questão entrópica do sistema nervoso central. A filogênese se repete na ontogênese, é um outro conceito. Ciclo circadiano. Que está imbricado uma coisa na outra. Então, vamos lá. Quando você pega a história da humanidade, e não é muito difícil ver isso dentro da espécie humana, não vamos abrir aqui uma discussão de evolução entre espécies. Vamos pensar só no humano. Você tem, por exemplo, se você pegar as narrativas mágicas, míticas e religiosas das origens, elas correspondem aos estágios do desenvolvimento infantil. Quando eu dou epistemologia no mestrado, quando eu dava epistemologia no mestrado, eu fazia exatamente a comparação do estágio mágico para o estágio mágico da criança. O mágico da humanidade é o mágico da criança. Né? O pré-filosófico, vamos lá. O que Sócrates fazia? Lembram lá? Fazia em que sentido, né? Perguntas. A maiética, né? Isso. Ele fazia perguntas, e perguntas, e perguntas, e perguntas. Quem já criou filhos, eu sei que Alex tem 2, ele já deve ter visto eles passarem pela fase dos porquês. Uhum. Por quê? Até chato, né? E por quê? Aí você explica, ele faz o porquê do porquê do porquê e não para nunca o porquê. Para Jung, nós reproduzimos na nossa curta existência a longa história da existência humana. Então, por exemplo, as crianças têm uma fase que é a fase mágica, em que elas fecham, se ela fechar os olhos,
É tanto que aqui em São Paulo tem uma brincadeira muito legal com bebês, que é o cu-cachorro, que vocês conhecem. Quando você cobre a cara do bebê e fala, Cuca, a mãe que faz isso. E aí tira, cobre com paninho, Cuca. Aí tira, achou. Cuca, achou. Toda vez que cobre, a sensação que o bebê tem é que tudo desapareceu, não é? E ele desapareceu. Esse mesmo bebê, ele, à medida que ele vai crescendo, quando ele chega a 3 ou 4 anos, de 2 a 4 anos, é a idade maravilhosa de fazer mágicas para bebês, porque eles acreditam em tudo. Não é? É tanto que eu criei os meus, fiz muita mágica para eles, para os 3, e depois eles cresceram mais e falaram, pai, agora você não consegue mais fazer mágica para nós. Eu falei, claro que não, vocês não se deixam mais iludir. É claro que não. Mas, para eles, o mágico está acontecendo como real. Ele ainda não criou a estrutura do hemisfério cerebral esquerdo para distinguir sonho, realidade de fantasia. Li isso no livro O Caminho do Meio. Ah, é? Pois isso é do Jung. Eu li isso. E aí, fala. Que na fase mágica, né, da infância, você não consegue distinguir as suas fantasias da realidade. Para você é uma coisa só e tudo aquilo é o real, entre aspas. Mas, olha, eu já atendi inúmeros pacientes que eles acham, porque eles vêm desesperados para a terapia, por quê? Porque, de repente, ele imagina o avião explodindo, o carro virando, o pai morrendo, a mãe morrendo, e eles acreditam que o pensamento deles tem esse poder. Sim. Sim. Tem uns Nossa, daria dados uma bela discussão isso, hein? Não, isso é profundo demais, é muito bonito para discutir. Está na obra O Desenvolvimento da Personalidade do Jung. É só sobre isso. E aí, ele, por exemplo, Jung fala, bom, as crianças não têm a fase do terror noturno. Os adultos, alguns adultos vivem isso na idade adulta, ou então não saíram. Tem adulto que não dorme no escuro. Só dorme com a luz acesa. Mas isso tem a ver com alguma imaturidade ou não? Tem a ver, se a gente... Hoje a gente usa mais a palavra fixação, porque ela ficou pejorativa. Ele ficou preso numa janela de oportunidade, ficou sofisticado para dizer. Ele ficou preso numa janela de oportunidade. Era para ele ter resolvido e continuado. Ele, ficou lá. E aí vem para a terapia para a gente ajudar a resolver. Né? Então, agora, esta lei, curiosamente, que é do Jung, ela é famosa na psicologia como sendo da autoria de Piaget. Piaget que popularizou a lei. A obra do Piaget se baseia nessa máxima de que a filogênese se repete na ontogênese. Então, você tem, ao longo do desenvolvimento, você tem o longo desenvolvimento da espécie humana no curto desenvolvimento do sujeito. Né? Então, você vai tendo as fases até... hoje dá para ver com mais clareza isso, por causa de tudo que já aconteceu, né? As fases todas da vida, né? E também da própria história. Faz sentido também? Faz sentido. Eu sinto falta, mestre, de dados, de exemplos, de dados mais concretos, assim, de como isso se aplicaria. E eu não posso deixar de perguntar também se isso tem algum certo lastro comprobatório. Tem um lastro comprobatório. Na verdade, hoje, quando você pensa... o lastro comprobatório que você vai encontrar são em fatos, em evidências. Né? Por exemplo,
O Jung fala, todas as experiências humanas, que, na verdade, quem fala isso é Freud, depois Freud muda de ideia. O Freud, quem cria a noção da repetição, né, das coisas, dos eventos, dos fatos, é Freud quando ele estabelece o complexo de Édipo. Mas, por exemplo, Jung fala, todas as experiências humanas que foram vividas pela humanidade terão que ser revividas pelo sujeito. Então, a criança passa, que é uma fase em que tem centenas de milhares de crianças são queimadas por elas mesmas todos os anos no Brasil. Foi por isso que o governo tentou emplacar o álcool em gel. Por quê? Porque eles passam por uma... Meninos passam, meninas também, mas mais meninos, por uma fase de fascínio pela descoberta do fogo. Então, você vê isso empiricamente, você vai vendo empiricamente. O Piaget, ele sistematizou isso. Tá? Naquelas fases dele lá, operacional, pré-operacional, aquelas coisas do Piaget lá, está muito mais elaborada essa... E teve um sujeito que eu não vou lembrar o nome, já que tem um teólogo aqui, que é o Bertoni, que ele escreveu um livro baseado nisso, muito legal, que chama-se Estágios da Fé. É como a espiritualidade se reporta aos estágios de desenvolvimento da humanidade do sujeito. James Fowler. Aê, falou, o teólogo respondeu, é isso aí. James? Bom, qual o nome dele? James? James Fowler. Fowler. James Fowler. Agora, sobre o círculo circadiano, na verdade, quem elaborou isso aí foi é atribuído ao oráculo de Delfos, né? De que aquela coisa de que aquele enigma de Delfos de quem é o que é, né? Que com 4 anos anda com 4 pernas, que ao amanhecer anda com 4 pernas, ao meio-dia com 2 e ao entardecer com 3. É o ser humano. O 3 é a bengala. Isso lá, na época pré-socrática. Mas fica a referência para vocês darem uma lida, algumas curiosidades. Depois foram publicadas obras mais recentes do Jung, porque nem todas as obras do Jung estavam tem uma que eu acho que é sobre os sonhos infantis, né? Que é onde vai aparecer isso com mais frequência. Mas vamos à aula de hoje? Vamos. A aula de hoje é sobre o conceito de tempo do inconsciente, não é? Esta é a aula de hoje. Bom, o Freud percebeu que quando ele acessava o inconsciente das pessoas por meio do transe hipnótico, elas reviviam toda a experiência traumática como se fosse no tempo presente. Isso, Freud. Depois ele abandona a hipnose pelas razões que a gente já sabe, mas ele descobre que a livre associação verbal produz o mesmo evento. Quando você atende alguém que passou por um trauma violento, como estupro, abuso, e a pessoa acessa essa memória, mesmo que esteja há muito tempo atrás, a pessoa vive aquela experiência inteira no presente, com os cheiros, as sensações, as emoções, os gostos, e a dor, se tiver dor também. Não precisa de transe.
Bom, o que essas autoras que eu citei aqui, a Jane Knox e a Margaret Wilson, perceberam é que, se isto é válido para... o Freud observou que isto era válido para duas coisas, que era os traumas e as relações amorosas. Que as relações amorosas eram repetições no presente das primeiras relações amorosas do bebê, que ele chamou de imago. Imago. Até uma editora famosa com esse nome, não sei se já fechou. Bom, o que essas duas vão observar e ampliar é que esta experiência relacional e traumática do presente, no presente, ela é vivida no presente, mas não só para trauma e relação amorosa, mas para todo o sistema de relação do sujeito, ou todo o sistema de relações do sujeito. A gente dá uma ênfase maior ao trauma porque é fascinante quando você percebe isso, que foi o que Freud percebeu. Depois Jung amplia este conceito, porque ele traz para dentro desse conceito. Jung falava e escrevia 9 idiomas, né? Inclusive grego, hebraico, copto, aramaico, né? Esses idiomas todos eles falavam e escreviam. Ele traz para o conceito o pensamento grego, né? Sobre o tempo, que eu acho fascinante, que é uma discussão do Santo Agostinho. Na verdade, a discussão é dos gregos, depois Santo Agostinho faz a discussão de uma forma sistemática no livro das Confissões, que serve para a nossa aula aqui. Porque os gregos tinham muito claro que havia dois tempos. A língua grega ela é muito precisa. Modéstia à parte, eu conheço grego, eu leio grego. Então, a língua grega ela é muito... Eu fiz o grego para fazer teologia e filosofia. Então, eu estudei 4 anos de grego, dá para compreender... Grego e hebraico, na verdade, né? Compreender perfeitamente o sentido das palavras e por que não é a mesma coisa no português. Se a gente fala tempo no português, é tudo. Passado, presente, futuro. O grego ele vai estabelecer o conceito do tempo, que é o tempo do Olimpo, que seria o tempo dos deuses. E eu sou muito brincalhão, para a gente não esquecer disso, eu penso que o tempo dos deuses é dos deuses, dos bêbados e dos apaixonados. Quando é amante, é uma roubada, porque o sujeito perde a hora de sair de onde devia. E dos poetas, não é? O tempo é um tempo diferente, porque a gente pode avançar com o tempo em muitas direções, mas a primeira direção que a gente pode pensar é que tem tempos e tempos. Uma coisa é o tempo do encantamento, do apaixonamento, do êxtase, uma outra da festa. Uma outra é o tempo da espera dentro de um avião, ou o tempo da espera para ser vacinado, como vocês e eu vivemos, ou o tempo da espera numa fila, que é uma coisa horrível. Então, os gregos diziam, olha, aquele tempo lá dos deuses é o tempo presente, que é o presente linear contínuo. Eu queria que vocês marcassem essa expressão, porque ela é a chave para entender os tempos, o tempo do inconsciente e o tempo do cotidiano. Já para eles, o tempo do cotidiano era um tempo relacionado ao trabalho e aos afazeres domésticos, do campo, da guerra. Mas o tempo da guerra é o tempo do cotidiano da preparação. O sujeito que vive... o tempo da batalha é outro tempo. O tempo da luta, da guerra, é outro tempo, né? O sujeito sai do tempo, é como se ele acessasse o outro tempo. Professor, só uma pergunta. Esse tempo linear contínuo seria o Kairos? Não. Isso! Sim.
Tá, ok. Seria esse daí. Por quê? Por que que eles usam? Por que que no grego é até hoje no grego moderno? Eu conheço o grego chamado grego koiné, que é o grego antigo, né? Porque a filosofia foi feita no grego antigo e o Novo Testamento também. Então veja bem, por que que eles ainda chamam de eles têm esse tempo lá até hoje na Grécia, porque eles chamam de tempo linear contínuo, presente linear contínuo. Por que que é presente linear contínuo? Porque o presente abarca o passado e o presente abarca o futuro. Então, futuro e passado estão dentro deste presente específico dos gregos. Professor, Oi. mas aí esse também não é o tempo, a concepção de tempo de Santo Agostinho? Isso, obrigado por voltar. No livro das Confissões, que é um livro maravilhoso, eu estou selecionando os livros que marcaram minha juventude, que eu li muito na juventude, eu quero lê-los de novo, porque eu sei que a minha compreensão de tudo mudou. Mas no livro de Santo Agostinho, das Confissões, ele faz esse diálogo. Mas o que é o tempo, não é? E o que é o tempo? Aí ele fala, a gente pode falar do tempo a partir de 3 categorias: passado, presente e futuro. Mas o que é o tempo passado? O tempo passado é o que já passou. Se passou, não é. Ele era filósofo antes de se tornar teólogo e bispo. E o que era o tempo futuro? O tempo futuro é o tempo que virá. Se virá, não veio, portanto, não é. E aí ele fala, embora a gente não perceba, mas o tempo da existência, da vivência, da experiência é o tempo presente. E tem uma prova famosa do David Hume, que ele pergunta para os seus alunos de doutorado, e ele reprova, era os 30 alunos, e apenas um passou na prova. A prova é famosa, está nos livros de história da psicologia. A prova era só uma pergunta. O sol nascerá amanhã? Justifique. E a resposta era que não tinha como afirmar. Porque você está falando da possibilidade. E aí vamos aqui. Esse mapa, na verdade, que eu publiquei aqui, é da neurociência, tá? Ele já não é nem de Freud, nem de Jung, nem dos gregos, é da neurociência moderna. Da neurociência. Então, você tem aqui as memórias explícitas, não é? Que estão no hemisfério cerebral esquerdo, que são memórias narrativas, episódicas, semânticas. Elas são narrativas porque elas precisam do conceito de causalidade de Aristóteles. O tempo aqui é o tempo cronológico, é o cronos. Quando você acessa a memória narrativa, ela tem presente, passado e futuro. Bom, voltando aqui só a lembrança, isso aqui é causal, isso aqui é semântico, é linguístico, isso aqui é lógico, isso aqui é numérico com respeito às 4 operações de conta. Olha o inconsciente aí, né? Oi? Desculpa te interromper, mestre. Não, fala. Mas isso é da neurociência. É. Qual é o inconsciente aí? Como não se consegue tangibilizar o inconsciente, né? Aqui, não, eles tangibilizaram. Só que não colocaram o mesmo nome para não homenagear os velhos geniais. Né? Mas é a mesma coisa. Uhum.
A neurociência vai chamar o inconsciente de memórias implícitas. Mestre, coloca em modo de apresentação para ampliar o quadro. Ah, tá, fica legal. Aí, agora sim. Aqui, hemisfério cerebral esquerdo, causal, temporal, não é? Lógico, formal e também é semântico-linguístico. Desculpa, professor, tá no hemisfério direito, essa? Esquerdo. De Ah, quê? tá, as duas estão no esquerdo. As duas estão no Não, esquerdo. essa está no esquerdo. A explícita. É. Ah, tá. Essa aqui, a implícita, está no direito. Ela é presente, do presente linear contínuo dos gregos. Ela é acausal, não tem uma causa. Atemporal e intuitiva. Se aqui é narrativa, aqui é imagética. Bom, aqui já calcularam até isso. Aqui é capaz de processar 2 milhões de bytes por segundo na esquerda, na explícita. Aqui 400 milhões de bytes por segundo. Aqui, o que armazena aqui é infinitamente superior ao que armazena aqui, porque aqui armazena história, aqui é a imagem. Não, é impressionante como é o reflexo do modelo do iceberg, né? É total. Da primeira tópica. A Total. neurociência está comprovando isso, né? Sim, por isso que eu faço esse diálogo a partir desses autores junguianos, se bem que eu tenho aqui o Cosolino, né? O Cosolino faz esse diálogo, tem várias obras publicadas em inglês, a partir da psicanálise, mas eu tenho ele também. Legal. Bom, isso aqui, à esquerda, vai ocorrer no neocórtex e hipocampo e diencéfalo, aqui nos gânglios de base, no neocórtex frontal, no cerebelo, né? E nas vias reflexas. Bom, vamos pensar aqui. O sujeito tem o modelo de relacionamento. Esse modelo primário ele é inconsciente. Este modelo inconsciente ele emerge na análise ou nas relações que o sujeito constrói, amorosas ou não. Vocês estão seguindo, entendendo o que eu estou falando? Sim? Que a relação que o paciente vai construir com você, ela já vem pronta pelas primeiras experiências que ele teve na vida. Não depende de você. Ele só te encaixa no quadradinho que ele já tem na cabeça dele. Isso. Vamos até colocar um pouquinho aqui, se o quadradinho tem uma falta, ele te encaixa exatamente na falta. Aí seria a transferência também, tem a ver. É a transferência. É a base. Ai, mestre. Eu estou tendo aula com você, eu estou entendendo um monte de coisa que a gente fez no passado, agora que eu estou entendendo. Olha, você entende tudo da análise. Você entende tudo agora da análise, não é? Hein? Estou entendendo. É Claro, impressionante. é impressionante. E por isso que é bom quem já fez análise, porque aí entende melhor. Não é um conceito abstrato, ou quem está fazendo análise, né? Ele fica vivencial. Não, Agora, bom, vamos pegar aqui e pensar que o sujeito viveu um trauma, se ele viveu o trauma conscientemente, certo? Para se livrar do trauma, ele joga o trauma
no inconsciente e esquece. Vamos trazer agora o sistema entrópico para cá. O que ocorre com a psique desse sujeito que viveu um trauma e esqueceu do trauma? Ela vai lembrar esse trauma, tipo assim, não necessariamente do trauma em si, mas de algumas coisas que associam a esse trauma? Sim, e como aquele sistema entrópico devia estar em equilíbrio absoluto, o trauma ele vai concentrar uma quantidade imensa de energia. O trauma vai concentrando energia. Essa concentração de energia é chamada de complexo. Quando a concentração de energia é imensa, você tem uma constelação de complexos. Quando o trauma é um trauma mesmo, porque Jung zombava do trauma, ele tinha uma concepção um pouco diferente de trauma. Ele falava assim, existem uns psicólogos bobos que falam que o sujeito teve trauma de nascimento. Isso não existe. Né? Tanto que teve um cara, que eu não vou lembrar do nome, que criou a terapia do grito primal, que fazia o sujeito gritar, lembrar do primeiro grito que ele deu. É sério, tem um livro, o Grito Primal, um livrão assim. E eu conheci gente que praticou isso na década de 80, a terapia do grito primal. Todo o trabalho terapêutico era fazer o sujeito reviver o trauma do grito que ele teve. Ou alguns fazem o sujeito reviver o trauma do nascimento. E Jung disse, isso é tudo besteira, isso não é trauma. Aquilo que é incorporado naturalmente pela natureza, pela existência, não é trauma. Trauma é uma ruptura. Não entendi. Não entendi. Trauma é alguma coisa que vai romper a ruptura física, pode ser, por exemplo, um abuso, um abandono, um espancamento, que vai produzir um desequilíbrio ou mesmo uma ruptura aqui dentro do sistema nervoso central, da psique, que ele chamava de psique. Essa ruptura que ocorre aqui, ela pode aparecer como sintoma da esquizofrenia, da neurose, das doenças psicossomáticas. E o que ele não considerava como trauma? Vamos lá, a mãe deixou o bebê chorando no berço. Isso não é trauma. Ah, tá. São as vicissitudes naturais da vida, ele não Bebê sobrevive dava a muita isso. trela para isso. Trauma é alguma coisa que rompe com o equilíbrio ali do sujeito por um tempo, né? Você disse que é algo mais agudo, mais eu ia falar Mais traumático, agudo. né? Mais agudo. Mais agudo. Mas tá, entendi. Mas o que Ou eu acho... seja, as demandas naturais de crescimento, os estresses, né, naturais da vida não é trauma. É um Não. estresse natural porque o ser humano ele cresce sob estresse, isso já está provado. Agora, quando esse estresse ele rompe uma estrutura, aí sim E ele instala-se um trauma. é mais do que necessário para o sujeito crescer, Sim, adquirir estrutura, suportar a frustração, enfim, as lutas a da vida. metáfora do osso, né? Os ossos precisam do impacto para se fortalecer. Né? É. Bom, o sujeito viveu o trauma, reprimiu o trauma. Esse trauma, ele foi esquecido, mas ele fica mandando sinais. Pelos sintomas, às vezes até graves, como as doenças autoimunes, por exemplo. Né? Mas quando a gente estudar um pouco de psiconeuroimunologia, a gente vai entender isso melhor. Porque o rompimento desse equilíbrio afeta fundamentalmente o sistema imunológico. Eu acho isso fascinante, tá? Eu sou apaixonado por esse tipo de estudo. Ele abriu um campo de compreensão da psique, da psicossomática e também da clínica, não é? Como é que a clínica atua? Por que Bom, vamos supor que o trauma está aqui.
no inconsciente, que eu estou chamando de memória implícita em homenagem aos neurocientistas como Antônio Damasio. Aí, o sujeito está fazendo análise e ele acessa esta imagem. Esta imagem ela vai ser transformada em narrativa para ele falar. Mas eu sempre falo isso para deixar como gancho para o futuro, mas o que ocorre quando a memória traumática ela foi pré-verbal? Não tem como falar. Aqui é onde entram as técnicas não verbais que Jung preconizou. Que a gente usa pouco, devia usar mais, né? Mas o que é fascinante aqui é, se o sujeito acessa o trauma no presente, então ele pode ressignificar esse trauma no presente. E aí, qual foi o avanço do Jung em relação ao Freud? Porque o Freud ele achava que você acessou o trauma, falou o trauma, você produz o que ele chamava de catarsis, não é? Do verbo catarizem, lá do nosso grego. E o que é a catarsis do grego? É uma coisa bonita. Catarsis era o processo na Grécia ainda, pelo qual você purifica o ouro. Então, você põe o ouro com impureza no calor e ele é purificado pelo fogo. O Freud achava que a própria expressão do sofrimento já purificaria, tanto que ele vai usar muita imagem da chaminé, deixa sair toda a fuligem pela chaminé. Ele repetia isso para os pacientes dele, é verdade. Por quê? Se o sujeito tem aqui um trauma que ele consegue verbalizar, e ele verbaliza, é claro que ele põe uma quantidade imensa de energia que estava aprisionada para fora e dá um equilíbrio melhor para o sistema nervoso central. Daí a terapia da fala ser muito eficaz. Bom, eu estou falando isso daqui para ver se eu tranquilizo aqui a psicóloga, porque quando a gente começa, Rafaela, o nosso grande drama é o que fazer? Nada. Basta confiar na natureza das coisas. Porque se ela chega lá e está falando, ele está naturalmente colocando tensões e energia para fora e reequilibrando o sistema nervoso central. Bom, é por isso que no início da análise alguns costumam adoecer muito. Por quê? Porque como ele vai viver intensamente aquela dor, ao invés de equilibrar, desequilibra. Mas é momentâneo, depois reequilibra. Então, Mesmo Freud... quando a pessoa... Desculpa. Fala. Mesmo quando a pessoa, por exemplo, lembra que a gente falou que às vezes a pessoa fala muita coisa que, na verdade, não é a raiz do problema, mas mesmo assim isso ajuda a depois aprofundando, né? Tá. Entendi. Eu vou contar uma história aqui, porque não é um paciente meu, um jovem de 40 anos, casado. Falou assim, eu quero muito tomar um café com você, enfim, tal. E ele insistiu muito, isso há um tempo atrás. Eu falei, vamos tomar um café. Quando eu tenho tempo, eu faço isso. Ele transita comigo às vezes, não é? Aí ele sentou. Na verdade, a gente comeu ali umas coisinhas e ele começou a falar do irmão dele. Porque o irmão dele casou, porque o irmão dele separou, porque o irmão dele voltou para a casa da mãe, porque a mãe botou o irmão para fora de casa, porque ele já tinha quase 40 anos. E aí, no final da conversa, eu falei, olha, eu gostei de ouvir a história do seu irmão, mas eu acho que você estava na história inteira. Aí ele falou, poxa, eu não pensei que você ia pegar pesado, mas eu estava mesmo, porque, na verdade, quem está pensando em se separar sou eu. Eu falei, então, procura um terapeuta, porque essa coisa de voltar para casa da mamãe com 40 anos é uma fria, né?
e eu não posso ouvir isso de você porque eu não sou seu terapeuta. Então, mas ele não estava falando do irmão. Mesmo quando aparentemente eles estão falando do cotidiano, de outras pessoas, de outras coisas, estão falando dele. E aí importa que ele esteja ali falando, né? Bom, mas Jung, ele foi além e ele fala assim, ó, contar o trauma não é suficiente. É preciso que o sujeito ressignifique o trauma. Aqui onde está o papel do analista. O papel do analista junguiano ele é um pouco diferente do papel do analista freudiano por esse aspecto. Então, o sujeito senta e fala assim, eu sou filho de um pastor e uma pastora que são donos de uma denominação. E eu resolvi fazer uma outra carreira. E a minha mãe, além de pastora, ela é autoritária. Muito autoritária. Papai obedece ela. E eu tenho que ouvir cada coisa absurda na mesa e ficar calado. Porque, como ela é pastora e eu sou da igreja dela, além do respeito à mãe, eu tenho que respeitar a pastora. Depois ele trouxe que ele estava vivendo essa mesma situação no staff da empresa onde ele é executivo. Que o sujeito sentava do lado dele, falava horrores dele e ele não abria a boca. E ele disse, eu vejo a minha mãe ali. Eu olho para ele, estou vendo a pastora me oprimindo e eu não falo nada. Bom, contar isso alivia? Alivia. Mas o que eu posso fazer além disso? Eu posso dizer para ele, olha, o que você diria a essa pastora, sua mãe, que você respeita muito, se não tivesse nenhum impedimento? Diga, eu quero ouvir. Aí ele vai além. E, geralmente, quando a gente faz isso, depois o sujeito se pega falando as coisas que ele queria falar para a pastora e não tinha coragem. Rompe. Então, a gente vai sempre um pouco além. E nessa questão de ir um pouco além, a gente não vai ver isso hoje, porque hoje a aula é sobre o tempo do inconsciente, né? É onde o Jung usava as técnicas não verbais e a imaginação ativa para criar o cenário. Que eu colocaria hoje da seguinte forma: qual seria a melhor versão para aquela história ou o melhor desfecho para aquela história? Porque, por pior que seja o trauma, por mais intenso que seja, a gente pode modificar o desfecho na imaginação do sujeito. E como o sujeito não distingue sonho de realidade de fantasia, se ele for capaz de imaginar um novo desfecho, ele dá um passo para frente da situação traumática, do lugar do trauma, do ambiente do trauma, da dor do trauma, da paralisação que o trauma produziu. Bom, faz sentido para vocês? Sim, mestre, faz muito sentido. Alguma pergunta? Eu fiquei pensando aqui, Alex, saiu aí teu som. Alex? mestre. Tá me ouvindo Falhou bem? teu som. Isso, voltou. Oi, peraí, mestre. Tinha falhado teu som, tu tinha pensado aí numa coisa.
Eu acho Alô? que... agora Isso. voltou. Alô, voltou? Voltou. Ah, tá. Eu pensei numa coisa, mestre, de que então é só a gente eu vou falar de um modo um pouco pejorativo, mas só para você entender a minha dificuldade com esse conceito. É só ele inventar um final para essa história e as coisas ficam bem. Não é que vão ficar bem. Assim. Não é que é inventar mesmo, mas não é que vai ficar bem no sentido de que vai anular. Tá. O sujeito vai perceber que haveria outras possibilidades para aquele desfecho. Porque quem vive um trauma, ele fica preso dentro da experiência traumática. Se ele percebe que tem uma outra possibilidade, mesmo que ele não tenha feito, mas é como se abrisse uma janela de esperança, não é? Uma porta de esperança ali. Ou, como fala o neurocientista, uma janela de oportunidade. É pena que o tempo... A gente pode voltar a isso, mas eu vou colocar aqui uma coisa muito comum da clínica da Denise Ramos. Pessoas traumatizadas, elas têm desequilíbrios na temperatura do corpo. Ou sente muito frio ou muito calor. Em geral, não é uma regra. Aí a pessoa chega lá com muito frio. A Denise Ramos aplica nela uma técnica de transe chamada calatonia, não sei se já ouviram falar. Calatonia, para fazer aquela pessoa que sente frio experimentar a sensação de calor corporal. A mesma ela faz com a que sente calor. Ela faz ela ter a sensação de frio corporal. Alex, não é só uma imaginação. Na verdade, se essa imaginação for repetida, você cria uma nova sinapse a partir dela. Tá. Mas, professor, por exemplo, se você faz a calatonia, que é aquela técnica de pegar o dedo do pé, não é isso? É. Aí você sente, por exemplo, eu sinto muito, estou sempre sentindo frio, aí ela faz meu dedo, aí eu sinto calor naquele momento. É. Mas aí isso seria tipo assim, depois não vou mais sentir frio, é Isso, isso? você faz uma série dessa técnica, pouco a pouco você vai experimentando de novo a sensação de calor. Uma coisa mais, uma repetição, assim. Uma repetição, é. Não é mágica, vamos lá, não é mágica. Não é? Sim. A gente pensa, tem uma ideia muito da coisa assim, pá, mas, por exemplo, se você vai usar a imaginação ativa, a Denise usa muito, eu também uso, você não pode usar para hoje e acabou, não. Qual seria, vamos lá, qual seria o desfecho para aquela situação? É uma coisa... eu vou chutar o pau da barraca e terminar a aula com uma coisa bem grotesca para provocar o Alex. Eu fiz uma vivência com a monja Cohen. Eu e mais 100 executivos de vários lugares, psicólogos, né? E ela deu para nós uma tábua desse pinos, né? A tábua tinha um pouco mais do que essa dimensão aqui. Um pouco mais. Era a dimensão disso aqui, tá vendo? Era um pouco maior aqui. Eu acho que eu tenho aqui um que é igual, que era a dimensão disso aqui. A tábua tinha essa dimensão, um pouco maior, uma tábua retangular, e o desafio era se concentrar, abstrair todo o ódio, toda a agressividade do coração, pensar em uma pessoa que você ama,
que estava aprisionada numa grande dificuldade e tinha uma porta com aquela dimensão e caberia a você quebrar a porta e você não tinha nenhum instrumento, só tinha a mão. E você ia bater e quebrar a porta. E, neste momento, eu estava passando exatamente por uma situação terrível com uma pessoa que eu amo muito, e eu imaginei ela. E aí a monja Coelho falou, ó, você não vai quebrar a porta pela força. Você vai quebrar pela vontade, pela energia. Se você não for capaz de abstrair a raiva e não for capaz de se concentrar em alguém que você ama, de preferência que esteja passando por um grande sofrimento e que ela precisa que você quebre a porta, você não vai quebrar. Da primeira paulada, apenas 20% quebrou a tábua. Aí ela teve que fazer todo o treinamento de novo, toda a coisa de novo, para poder o sujeito quebrar a tábua. Alguns não conseguiram quebrar, até machucar a mão, porque batia com força. Ela falou, não adianta, eu não vou explicar tudo o que tem, porque eu não sei. Mas eu estou falando que... Oi? Agora ficou difícil, né? Oi, Alex. Oi, perdão, é que eu liguei no celular aqui para ficar melhor. Tá. Então, vamos lá. Quando você abre uma possibilidade, não é? A tua mente ela é capaz de ver uma outra solução. Não é que vai mudar o fato em si, nem a dor do que aconteceu. É que o sujeito vai ver que poderia ter uma outra saída, que naquela situação ele não via. Oi. A minha dificuldade é assim, parece muito fácil. E não é tão fácil. Eu digo por experiência própria. Eu tenho questões, eu tenho traumas que aconteceram comigo com 2 anos de idade, por exemplo, na minha época pré-verbal, né? Sim. E eu tenho, assim, enfim, no meu processo psicoterapêutico, nossa, muita coisa aconteceu, muita liberação de energia, muita individuação. Nossa, de 12 anos para cá, foi um processo muito radical de transformação. Então, assim, funciona, mas tem coisas que ainda não. Tem coisas Aí eu um espinho na concordo. carne ali. Aí eu concordo em gênero, número e grau, porque, usando aquela metáfora simples do prego que você enfia na madeira, você pode até tirar o prego, mas o buraco ficou lá. Tá. Então, vamos lá. É muito natural que um deprimido tenha recidivas de depressão, que um ansioso tenha recidivas de ansiedade, que um fóbico tenha recidivas de fobia, que do sofrimento psíquico que o traumatizado tem, sim, é natural. Mas a gente percebe um ganho imenso, e aí, como aqui é uma formação, não é propriamente uma aula comum, não é? Eu também posso falar da minha própria experiência traumática. Eu vivi uma experiência traumática muito radical. E eu perdi pai e mãe assassinados entre 7 e 12 anos de idade, os dois. Jovens. Meu pai tinha 31 anos, minha mãe tinha 28. O primeiro momento que eu fiz análise, que foram 4 anos, e foi análise freudiana, já mudou radicalmente a minha vida. Por quê? Porque já tinha se passado 20 anos, 21 anos daquele evento, e eu vivi um luto de 25 anos. Quando pega todas as minhas fotos, as roupas eram pretas.
todas pretas. E eu não tinha a menor noção de luto. Achava que... imagina. Mas o luto durou. Eu fui dissolver o luto na análise. E exatamente pela roupa, o analista começou a perceber, mas você disse que resolveu tudo, mas anda de luto. Anda de luto. Ele falava, ó, tá vendo a expressão? Anda de preto. Eu falei, anda de luto. Eu andava de luto, não era de preto. Bom, resolveu tudo? Não. É tanto que anos depois eu fiz mais 8 anos de análise. E agora a pandemia me afetou demais, eu vou fazer mais um tempo de análise. Não sei quanto, mas eu vou fazer de novo. Cada período desse, Alex, eu tive um ganho muito grande. Mas é claro que não resolveu a dor primordial de ter perdido pai e mãe com 7 anos, de 7 a 12 anos de idade. Isso ninguém vai resolver. Não tem como resolver. Já que a gente está no momento de abertura de coração... Isso não, a gente está compartilhando quais são os limites da análise, da terapia, né? Tem os seus limites, fala. O que a análise e a psicoterapia têm me ajudado é saber conviver com essa dor, que é uma dor primal, né, que eu tenho. É isso aí. De forma que ela não me paralise, mas ela seja um combustível para as realizações que dão sentido a ela. Sim, mas às vezes ela paralisa. Nesse sentido, a análise tem funcionado muito, muito, muito bem. Assim, a vida e os projetos que eu tenho hoje é resultado direto da ressignificação dessa dor, né? Então, a dor está lá. Mas de repente você pode até ficar paralisado por algum tempo. Mas o que acontece é que já se construiu uma nova sinapse. Você mesmo vai ficar incomodado com aquele estado e você vai dizer, opa, eu não vou ficar desse jeito, eu vou recomeçar por onde der de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aí você descobre que você entra e sai, né? Você mas o gasto de energia já não é tão grande naquilo, é tanto que sobra energia para fazer projetos, para escrever, para viajar, para namorar, para, enfim, viver, não é? Não fica tudo ali naquela situação traumática. Sempre passa. Fala, Alex. Oi, não, pode falar, por favor. Não, é que eu ia só perguntar, por exemplo, tipo assim, quando tem um trauma muito forte, que isso já aconteceu comigo, mas eu não vi mais a pessoa, tipo, uma coisa que, tudo bem, me machucou muito, mas não é uma coisa que eu convivo. Mas, por exemplo, se você tem um pai, uma mãe, ou sei lá, uma irmã, um irmão, que você convive, tipo, você tem uma relação e a pessoa, tipo, te traumatizou, enfim, você tem que lidar, tipo, tem que conviver com essa pessoa. O Jung, ele era radical. Jung e Roger, né? O Jung escreveu isso lá no Desenvolvimento da Personalidade e o Roger escreveu isso da sua forma diferente, mas no tratamento clínico da criança problema. Uma pessoa que vive com o sujeito causador do trauma, ela é retraumatizada o tempo todo. Então, tanto o Jung quanto o Roger diz, olha, só tem um jeito de resolver. E às vezes não precisa nem de terapia, basta tirar a criança da situação traumática que ele adquire saúde e vida. O adulto também. Se o adulto fica na situação traumática, ele vai retraumatizando, 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 retraumatizando. Então, há muitos desfechos de análise culmina com a pessoa mudando tudo na vida. Casamento, moradia, lugar, trabalho, tudo, porque ela descobre que isso dentro de um processo saudável. Não estou falando de fuga, é outra coisa. Não estou falando que a pessoa fugiu, não. Ela ficou ali e tratou, e depois ela fala, se eu continuar ali, eu vou continuar... Aquela água que fica batendo no mesmo lugar, sabe, a torneira ali, pingando ali. Por mais estrutura que a pessoa tem, ela volta àquela situação.
Perfeito. Bom, então, uma boa noite para vocês, viu? Gostei aí da Boa participação. Boa noite. Também Diego. gostei, mestre. Vai ser bom. Boa noite, mestre. Boa noite. Um abraço. Um abraço. Boa noite para vocês. Obrigado. Tchau. Tchau. Ô, mestre, rapidinho. Eu tô aqui tô de molho aqui, sabe? Mas deixa eu ver se eu consigo mostrar. É uma obra aqui que eu tenho. Ótimo. Chama-se O Livro do Cérebro, da Rita Carter. Você conhece? Não, mas deve ser nessa linha da neurociência, não é? Ele foi publicado em que ano? Deixa eu mostrar para o senhor aqui. Tá. Deixa eu ver se eu viro isso. Ele foi publicado em que ano? Não, está dando para ver. Ele foi publicado em que ano? É um livro ilustrado. Deixa eu ver se eu descubro aqui. Isso já é neurociência, já. A própria Já é imagem. neurociência. Já é. Esse aqui é 2012. É neurociência pura isso aí. Isso aí vale a pena ler, viu? Né? É uma síntese de tudo, né? De tudo um pouco. Sim, eu quero até a indicação dele, me manda depois por WhatsApp, porque ele é muito didático, né? São imagens. Uhum. Emoções e sentimentos. Legal, aí você pode, vamos lá, se você quiser, você pode fazer seu trabalho para uma das duas cadeiras sobre ele aí. Olha que legal. Que bom. Eu mando para o senhor depois a referência correta. Combinado, viu? Obrigado, viu? Um grande abraço. Boa noite. Boa noite.